Por que nós brasileiros lemos tão pouco? Será por preguiça, falta de vontade, falta de interesse, falta de cultura? Porque a cultura brasileira, porque os brasileiros não gostam de cultura? Nesse vídeo, a gente vai entender um pouco mais de quais são essas razões por trás dessa baixa quantidade de leitores no Brasil. Recentemente, a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, ela constatou que no Brasil, o número de não leitores, ele superou o número de leitores. E isso em um país com mais de 200 milhões de habitantes, a gente está falando de ao menos 100 milhões de pessoas que não estão lendo nada. E para entender esse fenômeno, nesse vídeo a gente vai se aprofundar um pouco, primeiramente, em desmistificar algumas razões que são utilizadas e entender a função de alguns argumentos que são utilizados e, em seguida, compreender quais são, de fato, essas variáveis que produzem esse fenômeno da não leitura no Brasil. Então, primeiramente, eu comecei o vídeo questionando se seria algo do próprio brasileiro de não se interessar pela leitura. E esse é o tipo de argumento que muitas vezes é utilizado e que tem algumas razões de ser utilizado. E entre elas eu vou destacar duas. Existe uma questão relacionada a uma razão cognitiva e outra relacionada a uma razão política. Dentro da razão cognitiva que a gente pode utilizar para entender esse tipo de argumento de que seria algo do brasileiro, que o brasileiro não gosta de cultura, etc., a gente tem um tipo de recurso argumentativo que ele é baseado em vieses cognitivos, e que colocam na pessoa, no indivíduo, nessa personalidade, o defeito que justifica essa ação. E esse tipo de viés cognitivo, que é basicamente um tipo de distorção no julgamento, na maneira com que a gente compreende um fenômeno, esse tipo de argumento, ele tem nome e se chama erro fundamental de atribuição. Nós, seres humanos, temos todos vieses e eles estão relacionados a como a gente processa a informação, como a gente extrai sentido das informações que a gente está exposto e também como a gente atribui causas às coisas que estão acontecendo ao nosso redor, aos eventos que estão nos rodeando. Esse erro fundamental de atribuição, ele é um tipo de viés que nos leva a superestimar, a colocar um peso muito grande em uma causa proveniente da personalidade da pessoa. E ao mesmo tempo a gente subestima os fatores situacionais, a gente desvaloriza, a gente não dá tanta importância aos fatores contextuais, circunstanciais que produzem o fenômeno. Então a gente vai ver explicações como o fulano ele não fez o trabalho de casa porque ele é preguiçoso. Então esse tipo de argumento, esse tipo de frase, ele vai pegar um dado da personalidade, um traço da personalidade, para usar isso como causa para o acontecimento. Só que esse é um tipo de viés e esses vieses costumam não se sustentar quando a gente para analisar melhor eles. No entanto, a gente tem muito a tendência de usá-los. Sobretudo quando a gente está bravo, ou irritado, ou cansado, né? A gente acaba caindo sempre nesse erro de atribuir a personalidade de alguém à causa de um fenômeno. Então, esse tipo de viés, ele é algo que a gente tende muito a fazer, eu, você, nós todos, porque é algo muito econômico para encontrar uma resposta rápida para um evento que aconteceu. Então, se fulana faltou no trabalho é porque ela é preguiçosa, ela não se importa com os colegas e ela não está nem aí para ninguém. Então a gente está colocando algo na maneira dessa pessoa, a gente está criando uma causa, uma suposta causa relacionada à personalidade dessa pessoa para justificar aquele fenômeno. E isso é o tipo de argumento que a gente acaba utilizando muito também para se referir à nossa própria população, aos nossos próprios conterrâneos, aos outros brasileiros com que a gente convive.
E o porquê da gente usar esse tipo de argumento também tem a ver com uma razão política. Porque essa razão política envolve também questões econômicas. Quando políticos dizem que não vão investir em determinado bairro da cidade ou não vão investir em determinadas obras, na verdade, muitos deles acabam utilizando o argumento de que aquela população não cuida, eles não se importam, se fizer qualquer coisa ali, eles vão estragar. Então, esse tipo de argumento, ele coloca na natureza, né, dessas pessoas que habitam em determinado lugar a razão pela qual esse investimento não tem futuro, como se essas pessoas não fossem se importar ou não fossem ligar. É evidente que existem pessoas que não vão cuidar ou vão acabar prejudicando ou estragando um determinado tipo de investimento. Existem pessoas assim. No entanto, a gente não pode generalizar e dizer que todas as pessoas são assim, que elas não se importam, elas não ligam. Todos os brasileiros, todos aqueles habitantes daquele bairro são assim porque a gente cai no mesmo viés. E essa razão política, ela envolve uma falta de investimento, ela justifica a inação, ela justifica o não investimento, né? Então, ao invés de investir em algo que poderia produzir um benefício para aquela população, eles acabam utilizando esse tipo de argumento para justificar o não investimento nesses lugares. E com esse dinheiro que eles não vão investir nesses lugares, eles vão investir em outras coisas para, sei lá, privilegiar a própria eleição, privilegiar, sei lá, empresas, etc. Então, acontece muito isso na política. Então, seguindo, para a gente poder compreender o porquê que nós, brasileiros, lemos tão pouco, a gente vai encontrar alguns argumentos importantes. E essas justificativas estão ali no relatório que eu citei, da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Entre eles, a gente vai ver a presença do celular, da internet, das redes sociais como um concorrente para esse hábito da leitura. E esse tipo de concorrência ele é algo que não só está afetando nós brasileiros, mas as pessoas ao redor do mundo inteiro. A questão do distanciamento da leitura. O que eu quero dizer com isso? Essa noção de que a leitura é algo que não é para mim. Então, algumas pessoas têm essa noção de que a leitura é algo muito distante, que ela serve somente, talvez só para estudar, só para adquirir conhecimento, e não vem na própria leitura um tipo de entretenimento. Por que não? Outro argumento que leva a gente a entender o porquê que os brasileiros não leem tanto é também o preço dos livros, que para muitas pessoas acaba sendo muito alto. Se a gente for considerar que boa parte da população brasileira tem dificuldades econômicas ou está endividada, o livro não vai entrar como um recurso, como algo prioritário dentro das nossas escolhas de com que a gente vai gastar. Se a gente for comparar com outros países, o custo do livro no Brasil ele é muito alto. Outra razão é essa questão do fechamento de várias e várias livrarias no Brasil nos últimos anos. Então, desde a pandemia, a questão da digitalização, do surgimento dos e-books, entre outras coisas que aconteceram, né, essa impulsão, esse advento forte da Amazon nos últimos anos, desde 2018 até hoje, a gente teve o fechamento de várias livrarias, como a Cultura, a Saraiva, a despedida da FINAC no Brasil. Então, isso gera esse prejuízo de a gente poder ir nos espaços e comprar esses livros. Para quem é mais antigo e gostava de ir em banca de jornal ou em livraria e pegar o livro na mão, folhetar o livro, conhecer um pouco da obra, o índice, etc., isso contribuía muito para esse processo de compra. Hoje, lógico, tem os livros digitais, mas é uma dinâmica completamente diferente e que às vezes pode dificultar para algumas pessoas concluir essa compra. Inclusive porque o próprio livro digital, dependendo do suporte digital que você usa para ler o livro, ele pode acabar prejudicando essa leitura e não contribuindo para essa leitura. Muitas pessoas acabam tendo o Kindle, que auxilia você a isolar um pouco a sua leitura para especificamente ler o livro e não acessar sites, e tem pessoas que vão ler pelo celular.
ou pelo computador, mas ao mesmo tempo tem acesso a muitas outras coisas que podem produzir essa distração, o que diminui a probabilidade dessas pessoas de seguir com o ato da leitura. Então a gente está falando basicamente que teve o fim dessas livrarias, o fechamento dessas livrarias, e com isso a gente também tem a falta de espaços de leitura na cidade, nos bairros. Então a gente não está falando só do fim das livrarias, ou sei lá, espaços onde a gente possa ler. Então a gente tem o fechamento de bibliotecas, a falta de manutenção de diferentes bibliotecas, que leva a gente a não ter acesso, o que dificulta o acesso ao livro. Aí começa a serra elétrica. Eu vou ativar o filtro porque tem uma serra elétrica cortando uma árvore aqui do lado, então assim, quem sabe vocês me ouvem. Outra coisa que eu adiciono nesse bolo é também a questão de muitas pessoas terem a falta de um espaço de leitura em casa. Então, se a gente está falando de um hábito, a gente está falando também de um espaço necessariamente onde isso possa ocorrer. Para muitas pessoas, pode ser fácil, às vezes, de você pegar o seu livro, ler na cama, etc. Mas para muitas outras, elas precisam de um espaço dedicado para isso. Sei lá, uma poltrona, um banco, um sofá, um espaço onde você vai colocar na sua casa que vai ser calmo, vai ser silencioso, vai ser fresco, vai ser agradável para você estar ali e passar o tempo com o seu livro. Então, muitas pessoas, pode ser que elas não tenham esse espaço. E aí, se a gente junta com a falta de espaços fora de casa, dentro da cidade, onde a gente possa ler, a gente está falando de um hábito que ele vai ser muito improvável. Até porque a leitura, ela é um tipo de hábito que ele não é simples, não é fácil. O nosso cérebro, ele tem dificuldade de ler. Na verdade, quando a gente está lendo, a gente está, de certa maneira, traduzindo uma série de informações, criando algo dentro da nossa cabeça. É completamente diferente da experiência de você apenas ver um vídeo passivamente ali e ficar scrollando a tela. Então, esse tipo de hábito ele precisa também de algumas condições que favoreçam com que ele aconteça. Um outro ponto que produz essa dificuldade, essa pouca taxa de leitores no Brasil, é a questão de muitos brasileiros terem pouco tempo. Evidentemente que não é um argumento que é válido para todas as pessoas, mas a questão é que muitas pessoas têm que, às vezes, ter um trabalho regular e ainda um segundo trabalho, trabalhar como Uber, etc., para compensar essa renda, né, para criar aquela renda para sustentar o seu próprio lar. E acabam não tendo tempo. Ou, quando tem tempo, estão muito cansados para poder continuar com o próprio hábito da leitura. Então, essa sobrecarga de trabalho, a falta de horas disponíveis para o próprio lazer, para aproveitar com a família, para fazer outras coisas fora do trabalho, isso produz também essa diminuição na taxa de leitores no Brasil. E o último argumento que eu coloquei aqui é a questão de falta de influência. Então, se a gente for observar todas essas razões que levam os brasileiros a lerem pouco, elas estão meio que interrelacionadas. Se a gente for olhar para o último argumento, para a última razão, a falta de influência, a gente está falando de não ter pessoas que leem na nossa família ou ao nosso redor e como consequência, a gente não tem modelos. A gente não tem pessoas que a gente usa como incentivo. Hoje existe a questão dos booktokers, esses produtores de conteúdo que falam sobre livros. E isso é uma ideia genial para muitas pessoas que acessam essas redes sociais para poder conhecer antecipadamente as obras, para poder conhecer o gosto de outras pessoas pelos livros. No entanto, nem todas as pessoas estão usando essas plataformas, então acaba sendo uma coisa que limita, né? Que limita esse acesso à leitura para algumas pessoas que vão usar esses tipos de plataforma e também para as pessoas que vão ter o algoritmo que direciona elas para esse tipo de conteúdo. Então, se a gente não tem bibliotecas que deem suporte para uma
quantidade significativa de pessoas, se a gente não tem esses espaços de leitura disponíveis, a gente não tem as livrarias, a gente não tem também as pessoas que vão estar consumindo esses livros e que vão estar servindo também como modelo de leitura para outras pessoas quererem ou despertarem esse desejo pela leitura. A gente pode achar que, sei lá, pegar o vírus da leitura ou copiar alguém que lê só porque a pessoa lê, etc. é algo ruim. Na verdade, é algo muito positivo, porque às vezes a influência de um pode levar o outro a desenvolver esse hábito e a gente, assim, criar um efeito em cascata. Então, ter espaços de leitura na cidade, em casa, ter livrarias ao redor da cidade, tudo isso contribui para que a gente, enquanto brasileiro, desenvolva esse hábito. Da mesma forma que as academias, elas pipocaram, né, a presença de academias explodiu ao redor do Brasil e nas cidades, com essa ideia do cuidar da própria saúde, do cuidar do corpo, a gente também precisa entender a leitura como uma forma de autocuidado, do nosso bem-estar mental e do nosso bem-estar social também, pois a leitura ela emancipa a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver o mundo, pois ela nos dá repertório. Então, ter um povo brasileiro que lê pouco, a gente está vendo nesse vídeo que não é uma questão natural do brasileiro porque ele não se interessa pela leitura, mas porque as condições e as circunstâncias que poderiam facilitar esse processo, para muita gente, ainda não são suficientes. Da mesma forma que você, se não tiver uma academia, sei lá, próximo à sua casa, e principalmente se você não tiver o carro, ou não tiver uma bicicleta, você não vai provavelmente na academia, e lógico, vai ter que fazer todo um esforço para adaptar a sua casa para poder desenvolver esse hábito. Não ter essas condições materiais, essas condições físicas que facilitem o hábito disponíveis, isso torna essas estatísticas mais do que naturais. Então o brasileiro não lê não porque é uma falta de interesse, é uma falta de vontade, mas porque as condições elas não estão disponíveis. Tanto é que recentemente teve o lançamento do Mac Livros e em pouco tempo tinha mais de 500 mil pessoas acessando a plataforma, né? Então a gente está falando de pessoas que querem buscar mais de leitura, mais sobre os livros, mas que infelizmente as condições materiais, as condições físicas para ter acesso a isso não estão disponíveis. E aí pessoal, se você gostou desse vídeo, além disso, deixa o seu comentário aí sobre o que você acha da leitura, se faz sentido para você essas explicações. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.